Opa, peraí, só um instante. Lula fala neste momento de Arthur Lira? Eita, vamos ouvir um pouquinho. Cadê? Eu trazido o meu líder no Congresso Nacional para poder fazer uma reunião sobre as coisas da Câmara, tá? Como é uma conversa entre dois seres humanos, eu peço para vocês que eu não sou obrigado a dizer a conversa que eu tive com o Lira. Presidente. Próxima pergunta, Opa. Vera Rosa, do Estadão. A gente consegue manter as duas imagens, ou dividido com a gente, ou aqui no nosso telão? Lula falando, então, eu não sou obrigada a dizer o que eu conversei. Meio azedo isso aí, hein, presidente? Estava sem açúcar esse café. Eu não sou obrigado a dizer o que eu conversei com Arthur Lira, ou seja, conversou. Conversou no domingo, a gente teve essa informação ontem, estava ali, né, um suspense em relação a esse encontro, que foi no Palácio da Alvorada, não foi um encontro oficial, não apareceu na agenda, mas havia uma grande expectativa sobre essa conversa do presidente Lula com o presidente da Câmara dos Deputados. A gente lembra, no meio de uma piora ali na relação executivo e Congresso, principalmente por conta de reclamações de Arthur Lira de forma pública sobre o articulador político do governo, que é Alexandre Padilha. Lira chamou Padilha de incompetente e a gente ficou nessa expectativa sobre uma conversa com os dois. Ela, de fato, aconteceu. O próprio presidente Lula, então, confirmando essa apuração. Deixa eu ouvir aqui mais um cadinho do que ele está dizendo, porque ele falou sobre Lira, eu não sou obrigado a dizer... Estava meio azedo esse café, hein, presidente? E aí, está falando alguma coisa agora sobre ministros? Vamos só ouvir um pouquinho. Nós temos 513 deputados, o meu partido só tem 70. Nós temos 81 senadores, o meu partido só tem 9. Se a gente somar os nossos aliados, sabe, ideológicos, a gente vai para 12 ou 13. E a gente não chega sequer a 140 deputados. Então, você percebe o milagre que aconteceu nesse país. Você acredita em milagre? Como é que se explica a gente aprovar uma PEC da transição antes de assumir a presidência da República? Vocês se deram conta da anomalia que eu comecei a governar antes de tomar posse? Que nós tivemos que negociar a PEC, sabe, da transição, que foi o que permitiu que a gente tivesse dinheiro para governar 2023. Isso deveria ter sido feito no orçamento do cidadão. Mas foi no meu que nós fizemos. Então, veja que coisa interessante. Num país em que o presidente só tem 70 deputados do seu partido, a gente conseguiu aprovar a PEC da transição apenas com votos contra de alguns poucos deputados, porque muita gente, inclusive do partido do outro lado, votou a favor da PEC da transição. Como é que se explica a gente ter feito e aprovado a reforma tributária? Vocês já se deram conta de que nunca antes na história do Brasil tinha sido aprovada uma reforma tributária num regime democrático, sem que houvesse um momento de exceção, e a gente conseguiu aprovar a reforma tributária. Ou seja, de todos os processos que o governo mandou para o Congresso Nacional, todos foram aprovados. Todos. Então, qual é a briga com o Congresso? Ou seja, a briga é o normal da divergência política no Congresso Nacional, que tem vários partidos políticos, que tem programas diferentes, e a coisa é mais normal que quando você dê entrada com um projeto de lei, com uma medida provisória, tenha gente que queira incluir alguma coisa ou tirar alguma coisa. Mas isso é normal. Se você não gostar de fazer isso, não faça política. Então, eu estou convencido de que nós estamos numa situação, eu diria, de muita tranquilidade na relação com o Congresso Nacional. Eu convido vocês a ficarem atentos para ver o que vai acontecer nas coisas que nós temos que votar daqui para frente. Todas as coisas vão ser aprovadas e todas as coisas serão acordadas na medida do possível com a presença do líder, sabe, do governo na Câmara, do líder do governo no Senado, no Congresso, com os ministros que são os ministros responsáveis pela matéria, com a participação, obviamente, da Casa Civil e do ministro da Organização Política. Isso vai acontecer, Vera, portanto, não tem nenhuma divergência, sabe, que não possa ser superada. Se não tivesse divergência,
não haveria necessidade da gente dizer que são 3 poderes distintos e autônomos, cada um é dono do seu nariz. Eu digo sempre para todo mundo ouvir, não é o presidente do Senado que precisa de mim, não é o presidente da Câmara que precisa de mim. Quem precisa deles é o presidente da República, é o Poder Executivo. Porque cada um tem uma função, nós temos a nossa função, e quem aprova o orçamento da União são eles. Quem aprova os projetos de lei são eles. Então, é o governo que precisa ter o cuidado de manter a relação mais civilizada possível, tanto com a Câmara como com o Senado. Eu sei que tem gente que gostaria que a gente vivesse numa eterna briga, mas a gente não vai viver numa eterna briga, porque se você optar pela velha briga, você não governa, você não aprova nada. E aí o país é prejudicado. E eu não quero isso. Portanto, nós vamos conversar com todo mundo e posso te dizer, Vera, que nunca antes na história... Eu vou dizer mais para você, o Sarney, que foi presidente da República, quando o PMDB tinha 23 governadores de Estado, quando o PMDB tinha 306 constituintes, eu fui constituinte, o Ulisses Guimarães certamente tinha mais problema quando o partido dele tinha maioria do que eu tenho hoje. Hein? Não, e depois da seguinte, eu não vejo... Vocês sabem que eu gosto muito de citar futebol. Eu não conheço um técnico que ele anuncia, quando o time entra em campo, quem que ele vai tirar. Você não vê. Nem o técnico do Palmeiras, nem o Tite anuncia. Escala o time do Flamengo e fala, mas eu vou tirar fulano, Beltrano. Não. O time entra para jogar. E o time está jogando, e está jogando do jeito que eu acho que deve jogar. Portanto, não existe nenhuma previsão de reforma ministerial na minha cabeça nesse instante. A única coisa que existe na minha cabeça é que esse país tem que dar certo, porque o povo brasileiro precisa disso. É isso que eu quero, e é isso que eu vou fazer, e é isso que vai acontecer. Zileide Silva, TV Globo. Temos ali então o presidente ouvindo alguns... Esse momento é maravilhoso, porque é a gente, a imprensa, questionando ali, tá entendendo? Pertinho do presidente da República. Ele acabou de falar coisas muito importantes, Juliana. Não sou obrigado, foi o que ele disse antes, a ter de dizer o que eu falei com Lira. E também explicou, na verdade não foi uma reunião, foi uma conversa. Aí você começa, né, nessa briga de interpretações. Ele dizendo, o que nós tivemos não foi exatamente... Se eu tivesse uma reunião com o Lira e eu quisesse que a imprensa soubesse, eu falaria com a imprensa. E quando eu fizer a reunião com o Lira, eu converso com vocês o assunto, o resultado da conversa. Eu tive uma conversa, é diferente de uma reunião. Será que tem um pouco de ego também aí, Juliana? Não, eu não estou com reunião com ele, não. Foi só uma conversinha. Acho que ele se apegou à questão oficial, realmente não entrou na agenda oficial do presidente da República. Não estava dizendo que tinha ali previsto uma reunião, teve uma visita, né, de Arthur Lira ao Palácio do Planalto, ao gabinete presidencial, mas essa conversa é muito importante. A gente relembra a apuração que a gente trouxe, né, principalmente com a Larissa Rodrigues, de que o tom do discurso da cobrança do presidente Lula ontem aos ministros diz respeito também a essa conversa. Lula teria confirmado ali ao presidente da Câmara sobre uma pulverização da articulação política, de que ela não ficaria somente na mão de Alexandre Padilha, um desafeto do presidente da Câmara, mas outros ministros também seriam cobrados a conversar com os parlamentares. Alguns já fazem, né, isso, como é o caso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também teve a orelha puxada de alguma forma ali pelo presidente Lula. Ele também fez um retrospecto ali de pautas aprovadas no Congresso Nacional, levantou a bola da reforma tributária, que é sempre lembrada, né? Ela que há muitos anos estava ali no papel e acabou saindo na gestão petista, e fala sobre vitórias no Congresso Nacional. Cabe a gente reforçar que lá no ano passado, no meio do ano passado, a gente teve ali uma reforma ministerial por conta de uma articulação que não estava acontecendo a contento, né? E isso tinha a ver com pautas que estavam ali na berlinda no Congresso Nacional. Então, sim, teve algumas aprovações importantes? Teve, mas o caminho para que esse ajuste fosse feito dentro do Congresso, ele foi trilhado aos poucos, inclusive com a mudança de ministros e a entrada do Centrão no governo. Então, não foi tão fácil assim como está colocando o presidente da República, e aparentemente também não vai ser fácil nesse ano.
11h09. Atenção para você que chegou agora aqui na programação, em momento importantíssimo, é o presidente da República recebendo jornalistas e é um cara experimentado, sabe que os jornalistas perguntam mesmo. Agora ele está respondendo sobre reforma tributária, algumas tecnicidades diferentes. Então eu quero voltar aqui, Hotel Cury. Você maravilhoso destacou aqui um outro, é muito bom, né? Estamos em situação de muita tranquilidade com o Congresso. Essas, assim, são as medições das palavras, né, Juliana e Theo, para tentar passar para a imprensa, olha, mais que amigos friends, está tudo bem aqui entre a gente. E a gente sabe que a realidade não é essa a realidade. Mas estão tentando vender esse peixe, Theo Cury. E o presidente, e de fato o governo teve aprovações muito importantes e significativas no ano passado e antes mesmo de o governo assumir. O presidente, ele usa de uma narrativa para... falou assim, você acredita em milagre, né? Um milagre aconteceu nesse país. Como que se explica uma PEC da transição ser aprovada antes de assumir a presidência? Cita também a reforma tributária. O milagre é o interesse de todos os envolvidos no caso. O que o governo conseguiu aprovar são temas que juntam, que unem oposição e a base aliada do governo no Congresso, seja na Câmara, seja no Senado. O próprio presidente deu os números, mostra que esses números são muito pequenos perto da totalidade dos deputados e da totalidade dos senadores, mas esse milagre a qual o presidente se refere, e ele faz isso no lugar dele, ele está correto de fazer isso, até porque está defendendo a aprovação de temas muito importantes e de temas que o governo precisava que fossem aprovados e, por exemplo, uma reforma tributária que patinava há décadas no Congresso Nacional e tem de fazer isso mesmo. Mas esse milagre o nome desse milagre é interesse dos deputados que fazem parte da direita e da esquerda e dos senadores que fazem parte da direita e da esquerda. É um tema de interesse, é um tema que virou um consenso, por exemplo, a necessidade de fazer mudanças no sistema tributário brasileiro. Isso vai da esquerda até a direita e é um tema que é uma bandeira defendida por esses parlamentares. Não aprovar pega mal para o eleitorado que os escolheu, pega mal para os princípios que são defendidos. Então, é isso que justifica temas importantes passarem lá no Congresso Nacional. A relação com o Congresso não é das mais tranquilas. A gente vê a insatisfação dos parlamentares exposta na fala do presidente da Câmara na semana passada, chamando o ministro responsável por fazer essa articulação de incompetente e de desafeto pessoal. Pode ser concentrado somente no Alexandre Padilha? Pode. Muito provavelmente essa relação conturbada de Arthur Lira é, de fato, focada nessa divergência que ele tem com o Alexandre Padilha. Mas o governo corre um risco, e já correu no passado, e a gente viu isso acontecendo, de vetos serem derrubados, e agora corre o risco também de ver um veto da saidinha ser derrubado, ver um veto com relação aos 5 bilhões e 600 milhões de emendas também ser derrubado pelo Congresso nessa semana. Então, faz parte do jogo democrático, obviamente. Tem essa possibilidade é utilizada, mas não é das mais tranquilas essa relação, como o presidente disse.